que ponto chegamos? Como nós vimos, uma falsa sensação de equivalência entre vícios morais e falhas estéticas pode confundir o eleitor e levá-lo ao voto nulo. Mas existe outro fator determinante para esse fenômeno da anulação de votos em massa no campo da direita: a falta de posicionamento de vários formadores de opinião do campo liberal, conservador e até religioso. Esses influenciadores não estão em cima do muro porque ainda não decidiram seu voto. Longe disso, o cálculo dessa turma é outro. Eles preferem não se manifestar porque não querem ser associados a uma figura polêmica com alta rejeição. Assim, pelo seu silêncio, até um tanto egoísta, eles acabam legitimando a falsa equivalência entre as candidaturas. Para esses formadores de opinião sem opinião, o fracasso do país não representa uma ameaça tão grande, porque a partir de um certo nível de patrimônio pessoal e sucesso profissional, você fica mais blindado dos efeitos nocivos de um governo ruim. Quem vocês acham que vai sofrer mais na mão de uma cleptocracia bandidólatra e intervencionista do PT? O influenciador isentão ou o seu público que votou nulo? Quem entre eles pode morar em condomínio fechado e contratar segurança particular, plano de saúde, ensino privado para os filhos? Quem entre eles sente mais o impacto dos impostos, da inflação e do desemprego? E aqui até exagerando um pouco, quem pode morar no exterior se a coisa apertar por aqui? O influenciador isentão ou a sua imensa audiência? Ainda não é tarde para que nossos formadores de opinião liberais e conservadores vençam a própria covardia, superem seu egoísmo e façam a coisa certa. Olha só que belo exemplo esse do empresário Roberto Justus. Eu sempre achei que empresários deveriam se posicionar em momentos importantes do país. O que nós devemos decidir em breve não é apenas eleger quem mais admiramos ou rejeitar quem odiamos, quem fala o que deve ou se porta de forma mais adequada. Não é isso, não. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que perdoa a corrupção, mas não aceita frases mal colocadas, que não apresenta proposta de governo, mas exige fidelidade cega. Do outro, alguém que muitas vezes é infeliz nas suas colocações, mas que luta pela liberdade individual. Enquanto o time do Lula acredita num governo grande e protetor, o outro lado busca reduzir o Estado e tirá-lo das costas de cada um de nós. Escolher um ou outro lado significa mais ou menos impostos. Mais ou menos burocracia, mais ou menos controle da mídia, mais ou menos liberdade de empreender. Eu prefiro muito mais um cenário com liberdade individual, de incentivo ao empreendedorismo, de privatização das estatais ineficientes, de redução da carga tributária e, obviamente, de menos corrupção. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro diz e faz, mas eu discordo de tudo que o Lula pretende fazer. Iniciativas como essa do Roberto Justus são dignas de aplauso e deveriam ser copiadas às centenas. E reparem como o empresário também separa as falhas de natureza estética de Bolsonaro dos vícios morais da candidatura de Lula. Mas além de tudo isso, que não aceite como normal o que é inaceitável moralmente. Se nós votarmos em alguém que foi condenado em 3 instâncias e apenas se tornou candidato graças à anulação da sua condenação por firulas jurídicas e que claramente não foi absolvido dos seus crimes, será muito difícil olhar para os nossos filhos e netos de cabeça erguida. Mais importante que uma eleição é o risco de comprometermos o juízo de valor de toda uma geração. Espero que o programa de hoje seja uma ferramenta de persuasão para que influenciadores, eleitores abandonem a falsa ideia de que existe uma equivalência moral entre as duas candidaturas em disputa nesse segundo turno. Falando a real, o voto nulo apenas terceiriza a responsabilidade por escolhas desconfortáveis. E como disse Ayn Rand, você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade.